Pessoal, vamos retornar agora ao estudo e vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, que está aí na tela para vocês. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A conquista mundial está na mão dos mansos. Estranho, né? Hoje em dia nós olharmos para isso e pensarmos que a filosofia mundana, e na verdade assim, é quase que a filosofia humana, né? Você pode pegar os filósofos gregos, todos eles exaltavam o poderio, a força física, a força do próprio indivíduo. Então, nações hoje em dia brigam para saber quem é o mais forte, quem tem a melhor bomba, quem tem a melhor arma. E Jesus, em meio a um contexto de opressão do primeiro século, lá dos judeus com relação ao Império Romano, ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque estes e somente estes herdarão a terra. E o interessante é, como eu falei agora, sobre o ambiente do Novo Testamento. Os judeus, na época de Jesus, esperavam um Messias, né? Existia uma expectativa messiânica. Só que essa expectativa messiânica, ela era completamente diferente de como Jesus veio de fato. Eu não estou querendo dizer que a expectativa messiânica bíblica do Antigo Testamento era diferente de Jesus. Não. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus ele preenche diversos versículos, diversas profecias, Isaías e tantos outros profetas, que ele, como o Messias, ele preenche esses versículos. Porém, na ideia do povo judeu e dos seus líderes da época, por estarem acabando de passar, pensa no judaísmo do Segundo Templo. Os judeus foram deportados para a Babilônia em mais ou menos 3 oportunidades e sofreram com a destruição da sua terra, passando o ambiente babilônico, entrando no reino persa. Houve um retorno também, foram mais ou menos 3 grandes retornos: Zorobabel, Esdras, Neemias. E com esse retorno, o povo de Israel tentou criar uma identidade judaica. Por isso que dizem que é a religião do Segundo Templo, né? O judaísmo do Segundo Templo. E com essa identidade, Israel não ficou à mercê ou sozinho no mundo. Os judeus continuaram interagindo com o mundo que o cercava. Então chegou Alexandre o Grande trazendo o helenismo, e logo depois da sua morte houve uma disputa entre os seus descendentes, né? Seleucidas e os Ptolomeus. Então, que para nós agora não é importante. O que eu quero focar é o judeu que passou por todas essas dominações estrangeiras e por um curto período de tempo, através da revolta dos Macabeus, eles mantiveram as rédeas, a autonomia da sua nação. Na época de Jesus, eles voltaram com esse clamor do Messias, essa expectativa messiânica. E muitos até achavam que o Messias seria da dinastia dos Asmoneus, né, que veio lá dos Macabeus, diferentemente de Herodes, que era uma linhagem que não era pura, né, era uma linhagem de Edom. Então existia essa expectativa messiânica, porém a expectativa messiânica deles era uma expectativa militar, era um Messias, rei, sacerdote, que tomaria de forma terrena o povo de Israel e os livraria de todos os seus inimigos, principalmente do Império Romano, principalmente da dominação romana, da cultura helênica que estava tentando roubar a identidade dos judeus. Então havia essa expectativa. Os próprios discípulos de Jesus têm um discípulo que era zelote. Era um grupo armado hoje identificam como terroristas, né? Que basicamente tocavam um terror lá em Israel, em Judá, né? Com o objetivo de desestabilizar o Império Romano naquela região.
E nós podemos ver que a expectativa dos próprios discípulos também era de um Messias militar, um Messias que trouxesse um reino humano, impusesse um reino humano e livrasse Israel dos seus inimigos. Podemos ver Pedro, quando Jesus foi ser preso pela guarda dos subsacerdotes, né, e alguns soldados romanos. Pedro foi lá e arrancou a orelha do soldado. Pedro não queria arrancar a orelha, ele queria arrancar a cabeça dele, né? Ele queria eliminar aquele homem. Por quê? Pedro ele entendia que haveria uma tomada de poder desse Messias. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Que no caminho eles encontraram com Jesus, não sabiam que era Jesus, e eles falavam, nós achávamos que ele seria aquele que restauraria o povo de Israel, né? Que traria, né, as grandes coisas ao povo de Israel. Os discípulos, quando estavam saindo do templo, lá em Mateus 24, eles olharam para Jesus e falaram, olha como é essa construção, né? Como esse templo é grandioso. E logo depois eles falaram, qual será o sinal da tua vinda? E o objetivo deles era isso, era o poder humano. E ao longo dos evangelhos nós vemos os discípulos batalhando para saber que cargo eles teriam no novo reino de Cristo. Eu trouxe esse panorama, eu sei que é simplificado, eu sei que precisa de um estudo maior, mas só para mostrar para vocês qual era a expectativa dos judeus da época de Jesus e dos próprios discípulos em um Messias que trouxesse poder, em um Messias que puxasse as rédeas, em um Messias que iria livrar o povo de Israel de forma terrena, militar, um Messias rei, humanamente falando. E no Sermão do Monte, no sermão para esses discípulos, Jesus introduz: bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que choram, e bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu até tirei uma citação do Dr. Martin Lloyd-Jones que diz assim, ó: para os judeus, o Messias seria uma notável figura militar que apareceria a fim de outorgar-lhes o triunfo final na guerra contra os seus adversários. Por isso é que eles pensam em termos de conquista e de luta por bênçãos materiais. Mas nosso Senhor negou profundamente todas essas ideias. O interessante é que quando nós olhamos o Antigo Testamento, parece que Jesus retirou essa citação, essa frase de Salmos 37. Olha lá na tela que eu coloquei para vocês. Salmos 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os que vão herdar a terra não são os poderosos, não são aqueles que utilizam de poder humano para conquistar. Os que vão herdar a terra são os mansos.